Olá, muito bom dia. Passando aqui para deixar uma palavra para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. E nesta manhã, a palavra de Deus está no livro de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Quero tirar algumas lições desta palavra para nossa reflexão. Acompanhe comigo se você puder, eu já estou com a minha Bíblia aqui. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 em diante, nos ensina assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Olha o verso 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vós perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha o verso 7, que forte esta palavra. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Muito forte esta palavra, muito poderoso. E vamos tirar algumas lições dessas palavras para nossa reflexão. Primeiro, o apóstolo Paulo ele começa nos ensinando, no verso 1, nos ensinando assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com eles, nós vos exortamos. Alguns dos irmãos estavam preocupados com a volta do nosso Senhor Jesus. Quando é que Jesus vai voltar? Que dia que Jesus vai voltar? Tanto o Senhor Jesus deu alguns sinais esses de quando estivesse perto a volta dele, que sinais ia acontecer, que acontecimentos na natureza, entre o meio político, o meio da religião, guerra, essas coisas assim, que sinais iam acontecer. E o apóstolo Paulo está dando para a gente alguns dos sinais também que estariam perto da volta do nosso Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, o verso 2: a que não vós demovais a vossa mente com facilidade, nem vós, a que não vós demovais a vossa mente com facilidade,
nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedessem de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então não se perturbe, quer por epístola, quer por palavra, como se tivesse chegado o dia do Senhor. E ó, gente, olha que forte o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo, ele dá para nós dois sinais muito fortes aqui. Um dos primeiros sinais é a apostasia. Nunca se ouve tanta apostasia da verdade, tá bom? Eu estou falando de uma apostasia da verdade. Nunca se tenha acontecido tanta apostasia da verdade contida dentro da Bíblia quanto agora nos dias atuais que nós estamos vivendo. As pessoas pegam a Bíblia e lê a Bíblia, sabe que o que está na Bíblia foi Deus quem instituiu, foi Deus quem deixou escrito, mas a pessoa vai lá e se apostata desta verdade. E sabe qual é o crédito que ela vai dar a partir desta apostasia? As mentiras de Satanás. As mentiras que os ministros de Satanás estão por aí pregando. Então presta atenção nestes sinais. Será que talvez eu não esteja falando para alguém que tenha se apostatado da verdade e estão aí em algumas religiões dando crédito à mentira? Presta atenção. Primeiro, o apóstolo Paulo disse apostasia, vai acontecer apostasia. E nunca tem acontecido tanta apostasia da verdade quanto agora. As pessoas se apostatam da verdade contida dentro da Bíblia, vai para uma outra denominação e fala assim, agora sim eu estou na verdade. Olha, presta atenção. E também, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Um anticristo, ele já se assentou no seu trono. Se a gente for olhar com os olhos da profecia, se a gente for olhar com os olhos da Bíblia, a Bíblia nos dá uma visão quem é o anticristo que já está assentado no seu trono. E o apóstolo Paulo disse, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se assentou-se no trono, ostentando como se fosse o próprio Deus. E o apóstolo Paulo continua nos ensinando no verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se você for buscar a Bíblia, se você for buscar a luz da Bíblia, você vai entender quem é esse poder, quem foi que se assentou-se no trono, que jogou por terra a verdade que a profecia assim nos aponta. Se você for buscar a fundo na Bíblia, você vai entender quem foi que se assentou no trono, ostentando como se fosse o próprio Deus, a adoração que deve ser levada a Deus é uma adoração levada a um ser humano, porque ele se assentou de fato no trono. A profecia disse que ele jogou por terra as estrelas, que são os anjos, e ele fez uma mudança radical no mundo religioso, para você ter uma noção, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto. O culto, a adoração que é elevada a Deus. Esse poder se assenta lá, esse anticristo se assenta lá e ele coloca os objetos de culto que ele bem quis. Olha, esse é forte. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto.
os objetos de culto que o ser humano deveria de dar a Deus. Ele se assenta lá e ele coloca os objetos de culto que ele bem quis. Se você for buscar a Bíblia, e nós vamos aprender aqui, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Quem está lá no santuário celestial é o nosso Senhor Jesus intercedendo por mim e por você. Mas esse anticristo, ele se assenta no santuário de Deus e se opõe lá. É forte isso daqui. É forte isso daqui. A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ele se assentou no santuário de Deus e tirou tudo aquilo que era devido a Deus. O verso 5 nos ensina assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. O apóstolo Paulo está dizendo: esse anticristo que se assentou no trono ostentando como se fosse o próprio Deus, ele vai ser revelado em ocasião oportuna. Jesus está voltando. E a Bíblia também nos ensina agora no verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então quer dizer que ele já está assentado no seu trono, quer dizer que ele já está operando. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já está operando, mentindo, pregando suas mentiras, ensinando suas mentiras, levando ao povo a tomar o seu cálice, as suas doutrinas. Quer dizer que esse poder então já opera? Vamos entender um pouco mais. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse anticristo, ele está assentado-se no seu trono, operando seus mistérios, ostentando como se fosse o próprio Deus, sentou-se no santuário de Deus, tirou todo o objeto de culto a Deus e colocou os objetos dele. Ele está assentado no seu trono como se fosse o próprio Cristo, como se fosse o próprio Deus. Mas ele está ali tomando o lugar de Deus, tomando o lugar do Senhor Jesus. E de repente, quando o Senhor Jesus voltar, vai ficar: epa, sai daí, este lugar é meu, vamos dizerem assim. O Senhor Jesus vai revelar quem é que tem o direito de assentar-se de fato no trono. E a Bíblia está dizendo então no verso: então será de fato revelado o iníquo, o filho da perdição, o anticristo, que mudou a lei de Deus, que jogou por terra a lei de Deus, que ensinou mentiras. E agora a Bíblia diz: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela sua manifestação. O Senhor Jesus vai ter um acerto de conta com o anticristo, que assentou-se no trono de Deus, que jogou por terra a verdade. Eita, vai ser forte isso daqui. Então esse anticristo, ele está assentado no seu trono, pregando as suas mentiras, e muitos de seus ministros estão por aí pregando as suas mentiras, jogando por terra as verdades. E a Bíblia ainda nos ensina o seguinte, o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, o filho da perdição, o anticristo,
é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Satanás, ele tem pegado a verdade por meio desse anticristo. Eles têm pegado a verdade e feito a verdade passar por mentira, e pegado a mentira e feito a mentira passar por verdade. O nosso Deus estabelece o Santo Sábado, que é uma verdade, o Santo Sábado estabelecido por Deus lá no Éden, antes do pecado, antes dessas nações de judeus, de gentil, etc, etc. O nosso Deus estabelece o Santo Sábado ali no Jardim do Éden para a raça humana antes do pecado. O nosso Deus estabelece o Santo Sábado depois do Êxodo. E agora o Satanás, ele pega essa verdade que é o Santo Sábado e faz o Santo Sábado passar por uma mentira que não é mais uma verdade, e ele coloca a mentira dele, que é um falso dia de adoração, o dia de domingo, e outras mentiras que Satanás pegou por meio desse anticristo que está sentado no seu trono, e Satanás tem feito passar essas mentiras por verdade e dado essas mentiras para muitas religiões, para muitas igrejas, que pela qual essas igrejas hoje estão aí seguindo, lamentavelmente, essas mentiras que Satanás transformou em verdade disfarçada para as pessoas. Isso é sério para a gente poder pensar. No mundo religião, no mundo espiritual, está as trevas atuando. E as trevas estão atuando por meio dos seus ministros. Ministros esses que têm se apostatado da verdade e dado crédito à mentira. E a mentira tem prevalecido, lamentavelmente. A Bíblia está dizendo de dois sinais muito importantes: que a vinda do nosso Senhor Jesus não virá sem que primeiro aconteça a apostasia. Pessoas que se apostataram da verdade, se tornaram protestante, apostatado da verdade, e seja revelado o homem da perdição, o filho da iniquidade, o filho da perdição. Então é sério. E agora o verso 8 disse que, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, que Satanás só sabe mentir, matar, destruir, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Toda vez que você vê, seja ele quem for, pegando as verdades e jogando por terra as verdades, a Bíblia diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e mentira. Saiba que esse cara está sendo um ministro de Satanás. O que está contido dentro da Bíblia. Você vê esses ministros do diabo fazendo um malabarismo para jogar por terra a verdade, mas eles não apresentam um texto claro dizendo que tal parte da verdade não precisa você guardar. Eles apenas fazem um malabarismo em cima daquilo dali e você observa que eles chegam a uma conclusão, nada com nada, para desmerecer a palavra de Deus. Esse é um ministro de Satanás, um ministro do anticristo que se assentou. Gente, é muito forte isso daqui. E agora, o verso 10, eu estou lendo segundo a Tessalonicenses capítulo 2, e agora o verso 10. E com todo o engano de injustiça,
O anticristo se assentou no seu trono, expandiu com a mentira, com o engano, e ele implantou isso para todo o mundo. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Ah, meu Deus! A gente então tem que ter cuidado, porque ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A falta do acolhimento da verdade, isso vai resultar em perdição. Presta atenção. Deus estabelece o Santo Sábado lá no Jardim do Éden. Deus tinha um propósito com isso. Ainda não existia o pecado, mas Deus estabelece lá. E agora a Bíblia disse: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Muitas pessoas vão se perder porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor que você deve ter à verdade, isso te levará à salvação. Mas a pessoa não acolher o amor da verdade contida dentro da Bíblia vai resultar na perdição, no fogo eterno, na eliminação. Preste atenção, o mundo está vivendo uma mentira. O mundo está vivendo uma mentira pregado pelo anticristo. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está me falando. Satanás, o anticristo, ele se assentou no seu trono com toda a mentira, com todo o engano, com toda a injustiça. Aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade. Sabe? Quando eu e você não acolhemos o amor da verdade, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando eu e você damos crédito à mentira? Sabe o que acontece? Olha o verso 11. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Deus fala bem assim, ok. Eu tenho uma verdade contida dentro da Bíblia. Você não quer essas verdades contidas dentro da Bíblia? Ok, então toma aí a operação do erro. Toma aí a mentira, vai viver a mentira. E quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e toda glória, aí sim você vai ver a perdição por não ter acolhido o amor da verdade e dar o crédito às mentiras desses ministros do diabo dentro da palavra de Deus. Eles pegaram a própria palavra de Deus para fazer um malabarismo e inventaram uma mentira em cima da verdade. E está aí pregando para o povo. Um falso dia de adoração, o dia de domingo, um falso dia de adoração, dizendo que o homem é mortal, imortal, que você morre e vai para o céu. Isso é uma mentira. Dizendo que seres que foram seres humanos estão lá no céu intercedendo por você, que isso é uma mentira também. Aí a palavra de Deus diz assim, Satanás ele se assenta, o anticristo se assenta, explande a sua mentira, com todo o engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Aí o verso 11 nos ensina assim, e por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar em crédito à mentira. Ok? Você não quer viver a verdade, você acreditou em pastores, você acreditou em ministros do evangelho. Não, o meu ministro ele é forte, ele é poderoso. Não, ele pregou uma mensagem lá e ele dizia assim, que agora é o dia de domingo que a gente tem que guardar, porque foi no domingo que o nosso Senhor Jesus ressuscitou e a gente agora guarda o domingo.
Aonde é que a Bíblia diz que o domingo agora é santificado? Aonde é que no dia de domingo tem a marca do Deus Todo-Poderoso como Criador? No Santo Sábado nós temos a marca de um Deus que é Criador. É no Santo Sábado que nós vemos que Deus é Criador. No dia de domingo, nós vemos a marca da besta. Então para pensar um pouquinho. E por esse motivo é que Deus manda a operação do erro. Ok, você não quer viver a verdade, então vai viver a mentira e tome depois. No fim nós vamos ter um acerto. No fim, o verso 12. A fim de serem julgados com todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. A Bíblia está dizendo a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Serão julgados todos quantos não deram crédito à verdade. A Bíblia, ela está aqui, ela é a palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Ao viver ao contrário disso daqui é viver uma mentira. É viver dando crédito às mentiras de líderes religiosos que estão por aí pregando, jogando por terra a palavra de Deus. Todas as verdades contidas dentro da Bíblia, esses ministros do anticristo, que são esses líderes religiosos, estão jogando por terra a verdade, e a Bíblia está dizendo, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas se deleitaram com a mentira, com a injustiça. Estão por aí vivendo no bem bom, desfrutando de tudo quanto é de bom, em cima de uma mentira, pregando para os seus líderes. Haverá um acerto de conta, haverá um tempo gigantesco para aqueles que não acolheram o amor da verdade. E eu quero fazer um apelo a você para me terminar esta mensagem. Eu quero fazer um apelo muito forte para você. Olhe para a Bíblia e vamos começar a dar crédito à verdade, para nós não sermos julgados, condenados e mandados para o inferno. Olhe para a Bíblia. Vamos começar a abrir os nossos olhos e dar crédito às verdades contidas dentro da Bíblia. Por favor, vamos fazer isso. Não vamos ficar em conversas de pastor, não vamos ficar em conversas de líderes. Vamos para a Bíblia e prestar atenção no que a Bíblia está nos ensinando. Que o nosso Deus nos abençoe de forma toda poderosa, que o Santo Espírito de Deus abra os nossos olhos para as verdades contidas dentro da Bíblia. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus.